Fernando Moura, a aula agora é de magnetoterapia. Pessoal, vamos falar um pouco de magneto. E essa é uma técnica para mim que eu falo que é uma carta na manga. Todo cliente quando ele entra no consultório, eu tenho uma tendência de colocar magnetos na mão e nos pés, e isso faz com que ele já entre num processo de polarização que vai facilitar qualquer outro tipo de técnica que eu utilizar após isso. A única contraindicação que eu vou já falar desde o início e mais para frente eu vou citar é que a pessoa não pode ter marca-passo. O ideal é não colocar nenhum campo magnético, então magnetoterapia, eletroestimulação, quando a pessoa tem marca-passo. Isso pode descompensar. Tudo bem que os marca-passos atuais, eles não se alteram tanto, mas eu não vou arriscar. Então vamos falar um pouquinho sobre o magneto. Essa técnica traduz um sistema único de restabelecimento de saúde e harmonia através da aplicação externa de magnetos nas áreas afetadas ou nas extremidades do corpo, não envolvendo nenhum tipo de droga. Então, na aula de geoterapia, eu citei lá o asharan do Gandhi, na Índia. São 250 asharans, que a primeira técnica que a pessoa passa é magnetoterapia. Então ela chega, ela fica meia hora sentada numa cadeira. A posição das mãos, a posição dos pés é específica, e dentro desse local tem magnetos que fazem com que a pessoa entre numa harmonia. Então olha só, há quanto tempo isso já é usado e como isso é usado. É incrível. Hoje em dia facilita bastante porque a tecnologia foi aumentando. E hoje nós temos esses magnetos que eu estou mostrando aqui. Eles são pequenos, do tamanho de uma moeda de 50 centavos e com uma potência de emissão muito grande. Falar um pouquinho sobre a história da magnetoterapia, né? O histórico dela. Então, assim, os magnetos são abundantes na natureza e provém de lavas, principalmente, que se solidificam e prendem partículas com alinhamento magnético predominante no local. Então se torna uma magnetita, né? Vamos dizer assim, a rocha é a magnetita, que é originada de lava vulcânica. Então há milhares de anos, 4, 5 mil anos atrás, os magnetos já são utilizados na China, no Japão, na Índia, no Egito, e registram indícios, né, desses ímãs por vários sacerdotes, vários mestres que utilizavam, e como eles não entendiam muito bem a ação do magneto, eles colocavam isso como uma rocha sagrada, era destinada a um deus, principalmente na Índia. E o pessoal usava essas rochas para restabelecimento de saúde. No século II a.C., já existiam registros do médico Galeno, que foi pai da medicina moderna, vamos dizer assim, né? Que Galeno ele tinha uma teoria de que a doença só existe quando existe sintoma. Que hoje todo o conceito da medicina é baseada nas instruções de Galeno. Pelo menos a medicina ocidental, né? E outros gregos conheciam e tinham... eram os primeiros a usar na região do Ocidente o imã como um processo terapêutico. Tá? Agora, num contexto mais atual, nós temos a partir do século XIX, né, mais precisamente 1862, um cientista que ficou na história pela descoberta da penicilina. E um dos maiores feitos que deixaram para lá foi a redescoberta da propriedade do magneto do ímã. Tá? Agora, em Louis Pasteur, que todo mundo conhece também como grande cientista, ele publicou uma série de artigos experimentando a utilização de magnetos. Isso pouco se divulga, né? Michael Faraday, ele foi um dos primeiros a inventar um dínamo, que é uma estrutura magnética para produzir eletricidade. Então isso foi em 1831, mais ou menos. Então olha só que incrível. E por acidente, ele descobriu que o sangue seco tinha efeitos magnéticos. Ele não sabia por quê, mas é porque ele é rico em ferro. Linus Pauling, um dos raros cientistas que recebeu 2 vezes o prêmio Nobel. Então a gente não está falando aqui de um curioso. Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram o nome marcado dentro da história, e um deles, inclusive, com 2 prêmios de prêmio Nobel. Isso é uma coisa muito difícil de conseguir. E ele falou sobre o funcionamento e comportamento dos componentes sanguíneos, e ele percebia essa propriedade magnética dentro do sangue venoso, principalmente. Então ele foi um grande curioso, né, e que pesquisou bastante em relação a isso.
E aí, em 1975, teve uma explosão de pesquisa através da Nikkei. Todo mundo aqui no Brasil, pelo menos quem tem a minha idade, né, em mais de 40 anos, já ouviu falar de colchões magnéticos da Kenko Pato. Foi idealizado por essa empresa. Então, hoje que nós temos de pesquisa sobre a magnetoterapia, na Europa, inclusive, tem equipamentos que parecem de equipamentos de ressonância magnética, em que a pessoa entra dentro desse aparelho e esses tubos repolarizam toda a estrutura muscular da pessoa, fazendo com que fique muito mais fácil qualquer tipo de manipulação, massagem e aí por diante. Grande parte das doenças vem da despolarização do corpo. Isso é uma dica que tem que se observar bem de perto. Magnetos ou ímãs é a mesma coisa. Hoje em dia simplesmente há 3 tipos de ímãs ou magnetos feitos de níquel, dependendo da necessidade da área afetada. São os mais modernos, né? Tem de 1000 Gauss, que aí eu tenho 12 milímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura, que eu coloco nas extremidades ou na face, porque ele é pequenininho, então não vai afetar áreas muito grandes. 1500 Gauss, que tem em torno de 15 milímetros, 2 milímetros de espessura, aí eu coloco em membros superiores e inferiores. Depende do tamanho do membro também, tá? Se a coxa for muito grande, por exemplo, eu coloco 2000 Gauss. E 2000 Gauss são de 2 centímetros de diâmetro por 13 milímetros de espessura. Coloco o tronco e áreas com muita musculatura. Pessoal, não se iluda. Magneto faz muito resultado. O fato de você colocar na região, ele vai causar uma afetação sim. Então tomar cuidado com a aplicação de magneto, que às vezes as pessoas acham que é só colocar lá uma pastilhinha de qualquer forma e tudo bem. A unidade de Gauss é a unidade de medição, é como se fosse hertz ou graus da temperatura. Eu tenho o Gauss, que é do magneto, que é a capacidade de atração e repelência do magneto. Então, uma ação muito simples. A gente vai falar aqui da utilização. Então, primeira coisa, eu tenho que entender o que é lado norte e o que é lado sul. Tá? Então, o que acontece? Tudo na natureza tem 2 polaridades. A polaridade norte e a polaridade sul. O magneto, ele é uma das poucas estruturas em que eu coloco as polaridades, ou de um lado ou do outro. Então, vai ter uma área que é lado norte e uma área que é lado sul. E como eu identifico? Que infelizmente não vem da loja identificado. Então, é simples. Coloque seu magneto, uma das faces, em direção a uma bússola. Se o ponteiro do norte, que é o ponteiro pintado, for atraído para a face desse magneto, essa face é o norte. Se eu virar o magneto, ele vai repelir a ponta norte da bússola e vai atrair a ponta sul. Então significa que essa face que está sendo apontada pela área sul da bússola é a área sul do magneto. Então toda vez que eu falar sobre aplicação, utilização do magneto, coloque o lado norte na mão direita. O que você vai fazer? Você vai colocar a face do magneto que atraiu a parte norte da bússola em contato com a pele. Então não tem segredo. Tratamentos externos eu posso usar aplicação unipolar, polo norte ou polo sul, tá? Essa aplicação unipolar é quando vocês vão ver uma tabelinha mais para frente no e-book de vocês. Tá muito bem explicado isso. Tá lá na página 95, que ele vai falar assim, para que serve o lado sul e o lado norte. Então, principalmente para aplicação unipolar. Então, o lado sul é como se fosse uma bolsa de água quente. Ela gera uma vasodilatação, ela aquece. E o lado norte, vasoconstritor, ele diminui. Então, por exemplo, tem uma infecção, está multiplicando bactérias. Eu posso colocar lá no norte em cima. Eu tenho uma contratura muscular, eu preciso soltar. Eu coloco no lado sul. Tá? Aplicações unipolares é quando eu preciso ter uma atração norte e sul. Então, por exemplo, no meu punho, eu posso colocar na parte superior do punho, na parte inferior, para que crie uma circulação de energia norte-sul nessa região de polarização, e eu faço isso principalmente para um tratamento de túnel do carpo. Então, em cima da mão, sobre o punho, eu coloco lado norte, direcionado para baixo, e embaixo eu coloco
lado sul, direcionado para cima. Ele vai criar um pulso circulatório, um pulso magnético nessa região. Tratamentos gerais. Tratamento geral de afecção, metade superior do corpo, metade inferior do corpo. Uma coisa que eu utilizo, aquilo que eu falei, a pessoa chegou no meu consultório, o que eu faço? Coloco lá na palma da mão direita, lado norte, na sola do pé direito, lado norte, na palma da mão esquerda, lado sul, sola do pé esquerdo, lado sul. Isso vai fazer com que eu force uma circulação de polaridade e faça com que o meu cliente entre num estado de relaxamento e de polarização, o que vai facilitar muito o meu tratamento. Deixe de 30 minutos a 1 hora. Tente não passar disso, porque a pessoa pode se sentir meio zonza, a digestão dela pode ficar um pouquinho atrapalhada. Mas o que eu tô falando assim, utilização 3, 4, 5 horas. Uma vez, quando comecei a fazer as aplicações de magneto, eu fiz essa aplicação e dormi. Quando acordei, parecia que tinha uma caixa d'água na minha cabeça, de tanto zoado que estava o sistema. E tem gente ainda que não acredita em magneto. Eu acho incrível isso. Aplicações neutras, tá? É quando você aplica as duas polaridades, ou norte ou sul. Às vezes você tem tiras magnéticas, também tem os dois. Tratamentos internos com água magnetizada. Esse eu sou fanático. A gente vai falar no próximo slide. Bom, a água magnetizada, o preparo da água magnetizada, ela pode ser feita de algumas maneiras. Ou você compra o equipamento pronto, então aqui eu coloquei algumas fotos de alguns equipamentos que já existem. Aqueles sticks que estão lá em cima, eles não tem no Brasil, eles são colombianos. E o que acontece? Você coloca ali na garrafinha de água. Em 20 minutos você tem um campo magnético já utilizado e ela é a estrutura. E aqui no Brasil nós temos a jarra azul, que são esses dois modelos, e esses pinos magnéticos que você também pode colocar dentro da água, dentro de filtro, que fazem o mesmo efeito. Mas se você quiser fazer na sua casa, né, produzir água magnetizada, ela conserva de 5 a 6 dias depois de magnetizada. Se você colocar na geladeira em torno de 10 dias. Então o que é uma magnetização da água? Então eu vou explicar aqui, mas tem um vídeo no meu blog, métodosterapêuticos.com.br, que eu coloquei entrevista lá do Dr. Márcio Bom Tempo, que fala sobre água magnetizada, que é bem interessante assistir. Mas eu vou explicar aqui como funciona. A água magnetizada, o que acontece? As partículas, as moléculas de água que você toma, né? Então que nós todos tomamos, não é só você, todo mundo. Tem oxigênio e hidrogênio. Então 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então um Vzinho que fica circulando. Só que esse V, ele é preso por uma partícula de hidrogênio, que é chamado de hidroxila, que existe na água, e faz 6 moléculas ficarem juntas. Você encontra isso em fonte, você encontra isso em cachoeira, por isso que água de fonte parece ser mais leve. E realmente é. Essas águas são chamadas águas leves, elas facilitam o metabolismo orgânico, elas facilitam a permeabilidade da membrana celular, então ela atua muito nesse sentido. Facilita muito a troca de íons. A partir do momento que eu engarrafar uma água ou deixar essa água muito parada, o que acontece? Ele perde esse campo de hidroxila e essas moléculas se espalham, fazendo com que a água fique mais pesada. Então parece que mesmo tomando bastante água, eu não me hidrato do jeito que eu deveria. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode magnetizar a sua água em casa, caso você não queira fazer uma estrutura dessa. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa, tá a figura dessa garrafa na página 94 do e-book de vocês. Então você pega uma garrafa e você contorna a garrafa com magnetos. O importante é que o magneto, a face norte e a face sul, se oponha. Então, por exemplo, vou pegar o lado direito da garrafa e o lado esquerdo da garrafa, vou colocar o magneto. E aí eu vou colocar em cima um lado sul voltado para dentro, na mesma posição direcionado para ele, vou colocar um lado norte. Aí eu coloco embaixo. Aí eu vou alternar. Coloco o norte lá embaixo do sul. Coloco o norte direcionado para dentro. Do outro lado eu coloco o sul direcionado para dentro. E vou contornando a minha garrafa. Eu preciso mais ou menos de 4 a 8 magnetos de 2000 Gauss.
numa garrafa simples, eu consigo magnetizar essa água em torno de 25 a 30 minutos. É o suficiente para que essa estrutura fique magnetizada. Agora, se você não tiver paciência disso, você pode comprar uma jarra dessa que ele vai funcionar da mesma forma. O que é ideal? Que você tome de 2 a 4 litros por dia. Aí eu coloquei algumas contraindicações, né, alguns cuidados para que a gente não tenha problema com o magneto. Então é assim, magneto não funciona, magneto não funciona. Mas tem um monte de contraindicação que tem que tomar cuidado. Não coloque ímãs no peito de pacientes com marca-passo, ou pessoas cardíacas, ou que usam TENS. Né? Então pergunte. Não ponha ímãs grandes no peito de pacientes com doenças cardíacas. Né? Não convém colocar ímãs em cima de fixações ortopédicas contendo pinos, ímãs ou parafusos, senão pode gerar dor. Não coloque ímãs próximo de remédio homeopático, essências florais ou medicamentos fabricados por radiônica, porque eles apagam, tá? Campo magnético apaga. Agora, o que é mais interessante? Campo magnético unipolar. Mas se você colocar 2 magnetos, um norte em cima e um sul embaixo, ele gera um campo que protege. Mas não convém a gente levantar isso agora, mas é uma técnica que está sendo estudada. Pode surgir efeitos colaterais em pacientes muito sensíveis em aplicações prolongadas, contudo, esses fenômenos são muito raros. E aí o que é engraçado, eu estudo magneto, eu gosto de magneto, eu aplico magneto, hoje não, mas eu já passei muito mal com magneto. Quando eu dava aula de magnetoterapia, era muito engraçado, eu levava os magnetos e deixava no meio da sala e falava para os alunos manipularem, mexerem, porque eu não conseguia chegar perto. Se eu chegasse perto do magneto, eu começava a ficar meio sonado, meio com sono, e não conseguia progredir a aula. Então eu era uma dessas pessoas que tinha problema com magneto. Pode ocorrer peso na cabeça, cefaleia, sonolência, formigamento, cansaço, uma leve hipertensão. E para neutralizar os supostos efeitos colaterais, você pode suspender o efeito, a aplicação do magneto. Você pode alternar. Às vezes a pessoa fala assim, coloquei no polo norte e doeu muito, incomodou demais. Então sabe o que você faz? Alterna, coloca o outro lado, o lado sul, e vê como fica. Pode diminuir a aplicação, a frequência e a aplicação dos magnetos. Aquilo que eu te falei, se você vai polarizar a pessoa, meia hora, 1 hora no máximo. Em caso de sintomas muito intensos, você pode ter um pedaço, um homeopata chamado zinco metálico, ou colocar na mão da pessoa um pedaço de zinco. Tá? Então eu sempre acompanho um pedaço de zinco. O zinco é o antídoto da magnetoterapia. A pessoa, se passar mal, ela toca no zinco, passa. Nas aplicações só de um ímã, caso não ocorra melhora dos sintomas, ou esses venham a piorar, pede-se para utilizar o polo magnético contrário. Tá? Então, para corrigir, é só mudar a polarização, aquilo que eu acabei de falar. Não coloque a aplicação sul em infecções, né, que tem infecção, inflamação, em caso de câncer. Aqui eu coloquei as tabelas com função, né, de cada polaridade, só para você ter uma ideia do que você pode atender e como atender. Então, assim, o primeiro, lado sul, emite energia positiva, tem efeito positivo ao sistema biológico, acelera o crescimento e maturidade. E o lado norte emite energia negativa, tem efeito negativo no sistema imunológico. Então você pode ir vendo de cada lado o que você pode aplicar ou não na pessoa. Essa mesma tabela está na página 95 da apostila de vocês e ela ajuda bastante na hora de você aplicar e aí por diante. Magnetoterapia é uma terapia muito simples, mas que tem um efeito inacreditável e muito eficiente para os trabalhos terapêuticos, principalmente controle de estresse. Então lembrando, se o seu cliente chegou, você pode aplicar na mão direita dele, no pé direito, lado norte, na mão esquerda e no pé esquerdo, lado sul, e enquanto você vai fazendo um trabalho de máscara, massagem, o que for, aquele magneto ele vai polarizando a pessoa a um ponto dela sair com uma experiência muito agradável da sessão que você vai aplicar nela. Então ficamos com mais essa aula por aí. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Fernando Moura.